Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro que tem sido o texto da nossa meditação nos domingos, nos cultos noturnos. Atos capítulo 9, nós daremos continuidade lendo a partir do verso 31 até o 43. Nós temos aqui 2 episódios narrando milagres de Cristo por meio de Pedro. Esse é o título da nossa mensagem, Milagres de Cristo por meio de Pedro. Diz aqui a palavra do Senhor, Atos 9, 31 a 43. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que havia em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Meus irmãos, nós já vimos que o conteúdo do livro de Atos pode ser dividido em pelo menos 2 perspectivas. Eu quero começar relembrando isto para os irmãos, para nós entendermos o contexto do nosso episódio. A primeira perspectiva que nós podemos abordar o livro de Atos é a perspectiva geográfica. Perspectiva na qual a ordem promessa de Jesus em Atos 1:8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa promessa se cumpre em 3 fases entrelaçadas. A primeira seção, do capítulo 1 ao 7, apresenta os apóstolos como testemunhas de Jesus em Jerusalém, culminando esta parte com a morte de Estevão. A segunda seção inicia-se com a perseguição em Atos 8, 1 a 8, quando os discípulos se dispersam, tornando-se testemunhas da Judéia e Samaria, avançando um pouco na promessa, no cumprimento da promessa, e ela vai do capítulo 8 ao 12. E a terceira e última sessão, que vai do 12 ao 28, vai mostrar como a igreja testemunha até aos confins da terra, principalmente pelo ministério do apóstolo Paulo. Esta foi a perspectiva que consideramos principalmente até aqui. Porém, eu mencionei outra perspectiva que agora nos é útil, que é a perspectiva biográfica, baseado na biografia de 2 homens que se destacam nesse livro: o apóstolo Pedro e agora o apóstolo Paulo.
A partir dessa perspectiva biográfica, o livro pode ser subdividido em duas grandes seções. A primeira seção principal, capítulos 1 a 12, ela traça o crescimento do evangelho em Jerusalém e na Palestina, e tem Pedro como personagem humano principal. Nós vimos que as várias narrativas, nelas Pedro está sempre envolvido. E na segunda seção principal, do capítulo 13, especialmente até o 28, que vai mostrar o desenvolvimento de Antioquia até Roma, nós temos Paulo como personagem humano principal. Então, dessa perspectiva, nós vimos que Paulo foi introduzido neste capítulo 9, onde nós vimos a sua conversão. Mas ele só vai assumir o protagonismo das missões cristãs no capítulo 13, quando ele é separado pelo Espírito Santo na igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, para pregar o evangelho. A narrativa que nós temos, ela retoma eventos depois de ter se ocupado de Paulo como uma espécie de transição. Ela agora vai se ocupar de novo com eventos mais ligados à pessoa de Pedro, e esses eventos vão até o capítulo 12. E esses dois curtos episódios, uma cura e uma ressurreição, eles têm por objetivo, primeiro, mostrar como Cristo continua apresentando provas da sua presença no mundo, da sua vitória sobre a morte, por intermédio dos seus apóstolos. Então, embora tenhamos falado que os personagens humanos que são protagonistas sejam Pedro e Paulo, de fato, o grande protagonista é o Senhor Jesus, que ainda é encarnado, agora está no céu, na sua posição exaltada, mas vai agir por intermédio dos seus apóstolos. Então, esses episódios, eles têm por primeiro objetivo mostrar provas de que Cristo continua presente no mundo. E ele continua agindo no mundo. Ele terminou seu ministério terreno, mas ao ressuscitar, ele inaugurou seu ministério celestial, ele continua sua missão messiânica e agora faz avançar o seu reino, colocando seus inimigos por estrado dos seus pés e, através do evangelho pregado pela igreja, sendo anunciado a todo o mundo. E ele vai, especialmente por meio dos apóstolos, autenticando a mensagem por meio de sinais e prodígios. Mas um segundo objetivo desses dois episódios, e que é subserviente ao primeiro, é autenticar, chancelar, confirmar a autoridade apostólica de Pedro. E por que isso é importante? Já sabemos que Pedro é um apóstolo de Cristo. É porque aqui nós temos uma espécie de preparação para o episódio seguinte, que é, no capítulo 10, o episódio da conversão de Cornélio e do primeiro grupo de gentios. Você lembra que no capítulo 8, um primeiro gentio se converteu, mas ele era um indivíduo. Não havia um grupo com ele, o eunuco etíope, exceto talvez o pessoal da comitiva. E ele vai embora para a Etiópia, ele volta para a Etiópia. Mas o primeiro grupo de gentios, quando de fato o evangelho vai cruzar as fronteiras de Jerusalém, Judéia e Samaria, é exatamente no capítulo 10. O problema é que, como nós veremos, se o Senhor Deus permitir, na próxima mensagem, essa conversão de Cornélios, ela vai gerar grande controvérsia entre os discípulos de origem judaica, chamados os da circuncisão. Eles são chamados assim em Atos 11, verso 2. Porque no capítulo 10 nós vamos ver a conversão de Cornélio, e no capítulo 11 nós vamos ver os da circuncisão chamando Pedro e questionando por que ele entrou na casa de gentios e comeu com eles. Não devemos menosprezar, meus irmãos, a natureza da barreira cultural e do preconceito que havia dos judeus para com os gentios. Nós não temos nenhuma noção no país em que vivemos, onde vivemos tudo junto e misturado. E não vou dizer que não haja discriminação, isso existe, mas ela tem sido avultada pelo identitarismo. Isso é um assunto para outra conversa, não é? Mas o ponto é que o nosso país não tem nenhuma comparação com aquilo que acontecia no meio deles. Os judeus, eles não comiam com gentio, porque os gentios eram considerados imundos, eles comiam comida imunda, eles tocavam em mortos e os judeus não podiam tocar em mortos. Então, você não podia comer na casa de um gentio sem ter a certeza de que você tocou em alguma coisa imunda, cerimonialmente imunda.
Então, por causa da controvérsia, Lucas nos apresenta e apresenta a Teófilo, a quem ele está escrevendo, e a comunidade também a quem ele está escrevendo, chamada pelos estudiosos comunidade lucana, não sabemos exatamente qual era, mas ele está mostrando que aquilo que vai acontecer, a entrada dos gentios, tem a chancela, tem a aprovação, e na verdade ela faz parte da determinação de Cristo, confirmando o que ele fala em Atos 1:8. Ele mesmo havia dito que eles deveriam fazer discípulos em todas as nações, conforme Mateus 28:18. Então, a autoridade apostólica de Pedro, credenciada pelos milagres, aliada a um Pentecoste gentílico, que vai ocorrer na casa de Cornélio, como veremos na próxima semana, eles contribuirão para confirmar a inclusão dos gentios na igreja. Pedro é quem vai abrir as portas do evangelho aos gentios. E ele vai cumprir uma promessa de Jesus em Mateus 16:19. Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, quando ele entende, juntamente com os apóstolos, Cristo diz para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, lá em Mateus 16, porque não foram carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. E ele diz ainda: dar-te-ei, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já sabemos que a pedra é Cristo, como Pedro mesmo já disse no capítulo 4, verso 12. Mas ele diz para Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Essas chaves são dadas a Pedro, nesse sentido de que Pedro vai ser aquele por meio de quem o evangelho vai ser pregado primeiro aos judeus, que o que aconteceu no Pentecoste, e depois aos gentios, o que vai acontecer no capítulo 10. E talvez você poderia perguntar, então, Pedro tem a chave, Pedro foi o primeiro papa? Nada disso. Aliás, essa ideia de dar as chaves, ela se estenderá à igreja. Mas os apóstolos são os mensageiros autorizados que vão espalhar o evangelho de Cristo. Eles são o fundamento da igreja e a eles são dadas as chaves do reino. De fato, essa expressão que ligares na terra terá sido ligado nos céus, ela também é falada para toda a igreja em Mateus capítulo 18, quando fala que como a igreja deve julgar os culpados, aqueles que caem em pecado, e aqueles que são incorrigíveis, ela deve considerar gentios e publicanos, e lá a mesma expressão está sendo usada. Mas essa chave é primeiro dada aos apóstolos, e entre eles a Pedro. E é por isso que ele está cumprindo, ele vai cumprir a promessa do Senhor. Não obstante seu apostolado e missão, embora ele tenha iniciado a pregação do evangelho aos gentios, o seu apostolado e missão, eles foram mais voltados para os judeus. E enquanto Paulo, a partir do capítulo 13, embora também vá pregar aos judeus, se tornou o apóstolo aos gentios. Como Paulo mesmo dirá em Gálatas, capítulo 2, verso 8, ele diz: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isto é, o apostolado aos judeus, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Então, este é o contexto, inclusive teológico e missionário, missiológico do nosso episódio. Então, você tendo isso em mente, vai captar melhor os ensinamentos aqui. E ainda contextualizando, Lucas, observe que ele, no verso 31, antes de trazer esses dois breves episódios de cura e ressurreição, ele nos traz aqui mais um quadro geral da igreja. Você lembra que Lucas costuma fazer isso, não é? No capítulo 2, quando houve os primeiros convertidos, quase 3.000, a partir do verso 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Muitos milagres eram feitos por intermédio dos apóstolos. É importante essa observação de Lucas. Não era todo mundo que fazia milagres, eram apenas os apóstolos. E eles diariamente perseveravam unânimes no templo, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
Um segundo retrato é dado em Atos 4:32, onde ele destaca a unidade extraordinária da igreja. Ele diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e em todos eles havia abundante graça, e nenhum necessitado havia entre eles. E ainda no capítulo 5, no verso 12 em diante, Lucas dá um terceiro quadro geral. É como se ele estivesse dando uma visão panorâmica da igreja, mostrando que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, sempre pelos apóstolos, e eles costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, e assim por diante. Então, o que nós temos agora, meus irmãos, é um quarto resumo, é um quarto retrato da igreja. E o que nós vemos nesse retrato geral da igreja, nós vemos de novo a beleza de Cristo, a beleza do Cristo ressurreto, do Cristo redentor. Ele destaca o aspecto externo, dizendo que a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia. E isto é importante por quê? Porque a grande ameaça à igreja era o apóstolo era Saulo, antes da sua conversão. Nós vimos em Atos 8, verso 3, que ele assolava a igreja, ele deixou a igreja devastada, ele arrastava os cristãos para a prisão, e a igreja ficou assolada com isso, devastada. E Saulo, no entanto, é subjugado pelo Senhor. No caminho de Damasco, o Senhor o peita, o Senhor o converte, o Senhor o transforma, ele logo começa a pregar em Damasco, e depois um breve tempo em Jerusalém. Então, quando Deus, lembra, Cristo está em sua posição exaltada, colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, e alguns desses inimigos ele os leva a render-se a ele. Então, depois que o grande perseguidor se converte, o que é que vem? Vem a paz. Essa paz aqui é exatamente que não havia perseguição. Mas calma, isso não será para sempre. Logo, logo haverá uma perseguição. E um segundo Marte vai aparecer no capítulo 12, Tiago, irmão de João. Mas agora, nesse momento, a igreja goza de uma bonança, de uma paz, por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Mas Lucas também, preste bem atenção, está nos dando de novo o cumprimento da promessa de Jesus. Vocês vão ser minha testemunha em toda a Judéia e Samaria, né? Jerusalém, Judéia e Samaria. Ou seja, Lucas está também dizendo, a igreja cumpriu a promessa de Cristo, Cristo cumpriu a sua promessa, a igreja chegou em Samaria, a igreja está crescendo, e essa igreja na Judéia, tal como a de Jerusalém, apresenta a beleza de Cristo. E quais são as características da beleza de Cristo que nós vemos aqui? Primeiro, ela era uma igreja que continuava se edificando e caminhando no temor do Senhor. Essa é a primeira característica de uma igreja que manifesta a beleza de Cristo. Edificando-se como por meio da doutrina dos apóstolos, por meio do evangelho, com todas as suas implicações, por meio das escrituras, ela ia se edificando e ela ia caminhando debaixo do temor do Senhor. Ou seja, era uma igreja que vivia em obediência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor significa piedade, devoção a Ele, adoração a Ele, obediência a Ele. Essa expressão temor, ela já havia sido destacada por Lucas, aí mesmo no início, no capítulo 2, quando ele diz, no verso 43, que em cada alma em Jerusalém havia temor. Eles tinham esse temor. Quando Ananias e Safira morreram, a Bíblia diz que veio grande temor. Então, a igreja manifesta a beleza de Cristo quando ela caminha no temor do Senhor e quando ela se edifica no temor do Senhor. Mas não só isso, uma segunda característica dessa igreja que mostra a beleza de Cristo é o consolo do Espírito Santo. A igreja era confortada pelo Espírito Santo, e isso é muito interessante, porque quando Jesus traz em João a promessa do Espírito Santo, a palavra que ele mais usa para descrever
a terceira pessoa da Trindade é a palavra Consolador. O Consolador estará convosco. Cristo está cumprindo a sua promessa. O Espírito Santo tem trazido conforto à igreja, tem trazido encorajamento à igreja, tem trazido alegria à igreja para servir o Senhor. E, consequentemente, essa igreja crescia em número. Muitas pessoas gostam de usar isso aqui para falar de crescimento de igreja. Sim, nós precisamos desejar que a igreja cresça, mas aqui não é uma igreja local. Muitas pessoas elas aplicam a igreja local. Não estou dizendo que a igreja local não tem que crescer, mas a maioria das pessoas que falam sobre crescimento de igreja estão pensando na igreja local se tornando uma mega igreja. Mas aqui é a igreja espalhada. O crescimento se dá pela plantação de novas igrejas, pelo avanço do evangelho. Você vai dizer que uma igreja genuinamente cresce quando ela começa a gerar filhas. Não só quando ela cresce em número no mesmo local, mas quando ela planta outras igrejas, quando ela envia missionários ao mundo. O crescimento é o crescimento da palavra, é o crescimento do evangelho. Não é necessariamente o inchaço de uma igreja tornando-se uma mega igreja. Lembrando também que as igrejas, elas se reuniam nas casas nessa época. Eram pequenas igrejas, mas era uma multidão, porque era em muitos locais. Esse é o retrato que Lucas nos traz. E então, depois desse retrato, Lucas, então, ele vai trazer essa cura que Pedro realiza e a ressurreição. E eu quero chamar a sua atenção para a semelhança entre os sinais operados por Pedro e os milagres de Cristo nos seus dias terrenos. Lucas enfatiza isto utilizando fraseologia semelhante à dos evangelhos. Aliás, o tempo todo Lucas está estabelecendo, por meio das palavras que ele usa, da fraseologia que ele usa, um paralelo entre a igreja e Cristo, entre os apóstolos e Cristo. Você vai ver que, por exemplo, narrativa da ressurreição, ela vai nos lembrar, o episódio do paralítico vai nos lembrar situações como a de Marcos capítulo 20, 40 a 42, e de Lucas capítulo 8, 51 a 56, onde Jesus diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Ou o episódio da ressurreição, desculpa, eu estou trocando. O episódio da ressurreição vai nos lembrar o episódio, por exemplo, da ressurreição da filha de Jairo, nas passagens que eu indiquei. E o episódio da cura do paralítico, ele vai nos lembrar a cura também, por exemplo, daquele paralítico em Lucas 6, 24 a 25. E João capítulo 5, de 6 a 9. É a mesma palavra, nós vamos ver as mesmas palavras. Por que isso? Para mostrar Cristo continua agindo no mundo. Cristo está presente no mundo. Tudo isso, então, serve ao objetivo de Lucas, o autor, que é mostrar, primeiro, a presença do reino de Deus, do reino de Cristo entre os homens, e a presença de Cristo atuando por meio dos seus mensageiros autorizados. Nós devemos nos lembrar aqui da resposta de Jesus dada a João Batista, quando este preso no cárcere manda perguntar a Jesus se ele era mesmo o Messias prometido. Jesus respondeu, você lembra, citando a passagem messiânica de Isaías 35, 5 e 6, em conexão com os sinais que fazia naquele dia. Lá em Lucas 7, 22 está escrito, Lucas 7, 22, então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. É interessante isso, porque no primeiro episódio você vai verificar que as pessoas que viram Enéas se converteram ao Senhor. E depois, no segundo episódio, as pessoas que ouviram, porque se tornou conhecido por Jope, por toda Jope, no verso 42, também se converteram ao Senhor. Então, voltem e anunciem a João, é como se Jesus estivesse dizendo para pessoas que porventura tivessem dúvida, olha, anunciem a quem tiver dúvida o que vocês estão vendo e ouvindo por meio dos meus apóstolos. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Essa estrutura mostra o ministério de Jesus. E é exatamente essa estrutura que nós temos aqui. Então vamos aos milagres, eles são narrados bem rapidamente. Eu quero começar com a primeira cena, e eu vou
eu vou intitulá-la como Os Coxos Andam, pegando a frase de Jesus. Primeiro nós vemos o coxo andar. A Bíblia diz que, Lucas diz que Pedro estava em missão. E veja o que ele faz. Ele estava passando por toda parte, nas regiões da Judéia e de Samaria. Judéia, já ele está entrando num lugar chamado Lida. Lida é próxima de Jope, para onde ele vai depois. Jope fica mais ou menos no litoral, próximo também a Cesareia. E se encontra na região norte, mais ou menos noroeste da Judéia. E o que você vê é que Pedro desce, veja, Pedro desceu aos santos. Lucas mais uma vez chama os crentes de santos aqui. Ele havia dado essa designação, primeiro no capítulo 9, quando Ananias fala dos santos. Os crentes são chamados santos. Santos não são aqueles que fazem milagres, ou que se destacaram no passado pelas suas obras e pelos seus méritos, podem interceder pelas pessoas hoje. Essa não é uma visão bíblica. Santos aqui é uma designação para todos os crentes. Eles foram separados do mundo, eles foram purificados por Cristo, santificados em Cristo. Eles são chamados de santos. Apesar de pecadores, nós somos santos. Como dizia Lutero, simul justus et peccatori. O homem cristão, a mulher cristã é simultaneamente justo e pecador, justa e pecadora. Nós somos santificados em Cristo. E Pedro desce para quê? Pedro desce para encorajar as igrejas. Ele desce para reforçar a fé daquelas pessoas. Ele desce para encorajá-los, para edificá-los. E ele está ali com os santos em Lida, nessa pequena cidade. E diz que Pedro encontra um homem chamado Enéas. Lucas não nos diz se esse homem era crente. Ele não destaca isso. Mas, de qualquer maneira, era um homem, possivelmente, que fazia parte da igreja. É possível isso, deve ser considerado implícito. E esse homem, havia 8 anos, ele jazia de cama, paralítico. Precisamos entender que paralisia naquele contexto, naquela época, era praticamente uma condenação à morte. Porque o paralítico, ele jazia deitado, então ele era tetraplégico. E, normalmente, ele não tinha ninguém, talvez alguém que o levava de maca a algum lugar para pegar esmola, mas aqui nem se diz que ele tinha esmola. Era uma vida, de fato, bem miserável, porque não tinha os recursos que nós temos hoje, que podem minimizar uma situação já bem difícil dessa. Então, esse homem é paralítico. Ao que parece, não era de nascença, porque ele jazia de cama há 8 anos. Uma tradução possível é que ele fosse paralítico desde os 8 anos. De qualquer maneira, não era de nascença. E Pedro o cura de uma maneira muito simples. E eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Pedro chega para ele e diz simplesmente, uma só vez, veja a diferença entre o apóstolo de verdade e os pseudo-apóstolos de hoje. Pedro fala uma vez. Ele não precisa ficar repetindo. Ele fala uma vez: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E diz a Bíblia que ele imediatamente se levantou. Um paralítico não tem condições de responder ninguém. Ele não tem condição de obedecer essa ordem. Ele não tem força nas pernas, nem nas mãos, nem no tronco. Ele não os sente, possivelmente suas pernas eram mirradas já a essa altura. Mas Pedro está falando em nome de Jesus. E eu quero trazer algumas observações nessa primeira cena. Primeiro, Pedro não realiza nenhum culto de milagres. Não há aqui nenhum anúncio precedendo Pedro, avisando que o grande apóstolo Pedro, o homem de Deus, que fez muitos milagres em Jerusalém e na Judéia, ele vai passar por aqui, nós teremos uma grande noite de avivamento, vai ter um culto que Deus vai operar, o poder de Deus vai descer e você vai ser curado. Não tem nada disso. Nos verdadeiros apóstolos não tem nada disso, porque eles não precisam e eles nunca chamaram atenção para si.
Num episódio primeiro, quando Pedro curou um outro coxo lá na Porta Formosa, frente à Porta Formosa do templo, em Atos 3, quando aquele homem entra saltando dentro do templo e louvando a Deus, as pessoas estão atônitas, estão fora de si, estão até assustadas com aquele milagre. O que Pedro diz? É só você conferir lá. Ele diz: por que olhais para nós? Por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar esse homem. Foi Jesus Cristo que fez isso. Então Pedro, ele não realiza nenhum culto de milagres. Ele não chama atenção para si. Em segundo lugar, ainda dentro desse raciocínio, Pedro não atribui o milagre nem à sua própria fé ou piedade, embora ele cresça que Cristo curaria o paralítico. Ele atribui a Jesus. Veja o que ele diz: Jesus Cristo te cura. Não sou eu. Ele é só um representante, é um instrumento. Quem está ali diante de Enéas é o Cristo ressurreto, que age pelo seu Espírito Santo na pessoa de Pedro. E Pedro faz questão de dizer isso, ele não atribui o milagre à sua própria fé. Uma terceira observação nessa cena, meus irmãos: não há nenhum ato de fé também por parte de Enéas. Enéas nem sequer pediu para ser curado. Ele simplesmente estava lá, em algum lugar, na sua cama, que na verdade é uma maca, é uma espécie de lona, né, de tipóia, alguma coisa assim, onde ele se deitava. Era possivelmente até um cobertor, na verdade, grosso, por onde as pessoas podiam carregá-lo. Ele não tem nenhuma fé. Ao dizer isso, eu não estou minimizando a importância da fé. Há situações em que o Senhor Jesus diz que a tua fé te salvou, mas a fé é causa instrumental, e esse episódio, ele nos deixa claro que Jesus não precisa da nossa fé. Embora sem fé seja impossível agradar a Deus, mas Jesus é quem coloca fé no coração, e Ele pode operar mesmo na vida de um incrédulo. E por que isso é importante? Porque os pseudo-apóstolos de hoje, quando não conseguem realizar o suposto milagre, diz: é porque você não teve fé. Mas nenhum apóstolo, de fato, de Jesus Cristo, dos tempos bíblicos, deu qualquer ordem que ela não foi obedecida. Não há nenhum tipo de fé, não é necessário, porque Jesus está mostrando que Ele opera independentemente da vontade daquele que recebe a ordem. A sua soberania, a sua graça é irresistível. Aqui você tem uma ilustração da graça irresistível, da graça que opera naquele que não é capaz de vir até Deus, a menos que seja tocado pelo Espírito Santo. Você lembra que os milagres são sinais, eles apontam para realidades espirituais. E uma quarta e última observação nessa primeira cena é que, embora não haja uma declaração explícita de Lucas, considerando os milagres anteriores de Pedro, nós devemos aqui pressupor que houve uma pregação explicando e aplicando e anunciando Jesus, explicando e aplicando o milagre e anunciando Jesus. Porque no verso 35 diz que viram a Enéas todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Uma pessoa que vê um milagre simplesmente não se converte pelo milagre. A conversão se dá pela pregação do Evangelho de Cristo. E essa é a estrutura literária que Lucas vai demonstrar. No capítulo 3, depois de curar o coxo, Pedro e João anunciam a Jesus. Eles estão sempre dando o testemunho de quem é Jesus. É por meio do testemunho que as pessoas vão se convertendo. Então Pedro possivelmente anunciou o evangelho às pessoas de Lida e Sarona, que era uma cidade bem próxima de Lida também, que ficava ali na região da Judeia, nessa região mais ao noroeste. O que nós temos aqui é claramente, meus irmãos, Cristo agindo na vida de um homem e fazendo-o andar. E eu queria lembrar de um episódio em que Cristo fez isso, usando a mesma fraseologia. Em Lucas capítulo 5, lembra, os milagres apontam para uma realidade espiritual.
Eles não são fins em si mesmos. Jesus estava em Cafarnaum, região da Galileia. E ele estava cheio, onde ele estava, na casa onde ele estava cheio de pessoas. E 4 homens, uns homens trazendo em um leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, conforme o verso 18. Mas eles não conseguiam, porque havia uma multidão à frente da casa. Então eles subiram ao eirado, que é o telhado, é a laje. A laje era feita de um material que misturava barro com outras coisas. Então era possível escavar. E eles escavaram, e por entre os ladrilhos eles abriram um buraco. Eu fui imaginando Jesus está ensinando, e começa a cair pedaço de barro, de torrão de barro e terra. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, diz ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Eu fiz uma pergunta quando eu expus Lucas: qual era a maior necessidade daquele homem? Para muitos era andar, porque ele era paralítico. Mas essa não era a sua maior necessidade. A sua maior necessidade era o perdão dos seus pecados. E quando Jesus declarou: homens, estão perdoados os teus pecados, os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este? E essa é uma pergunta que Lucas usa muito no seu evangelho. Quem é este acerca de Jesus? Quem é Jesus? Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Só Deus pode perdoar pecado. E o que Jesus faz mostra quem Ele é. Porque Jesus, sabendo o que estava no pensamento deles, diz: por que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Ora, não tem como se provar que os pecados foram perdoados, isso é uma realidade espiritual. Mas se alguém diz levanta e anda, eu vou saber se a sua palavra tem poder e autoridade, porque a pessoa a quem ela ordenou vai andar, se ela tem autoridade, se não tem, não vai andar. Então Jesus usa esse raciocínio para dizer: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar o pecado, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, tomou o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Jesus está dizendo, eles, fariseus mesmo, disseram: quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus está dizendo: eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu sou Deus. E por que isso é importante para o nosso episódio? Porque nós devemos lê-lo considerando os escritos de Lucas. Quando quando o Senhor Jesus, por meio de Pedro, faz andar um paralítico, ele está lembrando o poder que ele tem de dar ao homem aquilo que lhe é impossível, e é óbvio que mais importante do que curar Enéas era perdoar os pecados de Enéas. Eu não vou dizer que isso aconteceu nesse momento, porque é possível que Enéas já fosse crente. Mas ao curar um homem, Jesus está mostrando que pode também curar o seu coração e o seu espírito. Então nós chegamos ao segundo episódio. Os mortos são ressuscitados. Por meio do ministério dos apóstolos, Cristo mostra que está presente, não só porque os coxos andam, mas porque os mortos são ressuscitados. E nós temos a ressurreição de Dorcas, do versículo 36 ao 43. Diz que havia em Jope é uma cidade próxima a Lida e Sarona, e ela morava ali, naquela cidade que é uma cidade do litoral, uma espécie de porto. E diz que ela era uma discípula. Isso é interessante aqui nessa cena, porque pela primeira vez Lucas usa esse termo para uma mulher, embora ele tenha usado implicitamente, porque em Atos 9 ele fala que alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres. Mas Lucas é muito interessante como escritor, porque ele destaca muito bem o papel das mulheres no reino de Deus. Lucas se preocupa em destacar a presença das mulheres na igreja. E isso é muito interessante, sobretudo no século I, onde a mulher tinha uma condição secundária em relação aos homens. E ele está dizendo que havia uma discípula,
por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, para nós não traduziu nada, porque o primeiro nome que ele cita ele é aramaico, e o segundo nome vem do grego. Mas ambos são o nome dela. E por que ela tinha esses dois nomes? É possível que ela tivesse algum tipo de contato com a cultura grega. Ou porque Lucas está escrevendo para Teófilo, que é um grego. E essa mulher era judia. Então ele traduz. E o que é Dorcas? Tanto Tabita como Dorcas significa a mesma coisa, gazela. É um nome muito bonito para uma mulher, né? Que mostra um pouco da questão de afetuosidade, de delicadeza, porque é curioso, né, que esse nome ele estava, de certa maneira, de maneira emblemática, ligada ao caráter aqui descrito de Dorcas. Porque a gazela era conhecida pela sua beleza, pela sua agilidade, pela sua graça, características que também podem ser aplicadas à personalidade de Dorcas, porque ela era conhecida pela sua bondade e generosidade. Lucas destaca que essa discípula, ela se destacava. Veja, uma mulher no século I está se destacando na igreja. Pelo quê? Pelas obras e esmolas que fazia. Então, a primeira observação aqui, o fato de se destacar nas esmolas, que são as ofertas em dinheiro, em recursos, indica que Dorcas tinha boa condição financeira. E ela era uma mulher que transbordava em atos de misericórdia. Como disse R.C. Sproul, eis aqui uma mulher que se doava para ajudar pessoas necessitadas. E depreendemos desse texto que aquelas a quem mais ajudou foram as viúvas. A gente vai ver isso porque quando Pedro chega, as viúvas vão ver as roupas. A gente fica sabendo que, além de dar esmolas, Dorcas era possivelmente uma costureira, ou comandava talvez um grupo de costureiras, porque ela fazia, mas é o que parece que ela fazia com as próprias mãos, porque quando Pedro chega no local, adiantando-me na cena, as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos, verso 39, que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Aqui temos, meus irmãos, embora os homens possam fazer, um ministério tipicamente feminino. É o ato de misericórdia, é a ajuda aos necessitados, sobretudo ajuda às viúvas. É muito interessante porque isso nos traz à mente a instrução de Tiago, que diz que a essência da religião verdadeira é cuidar dos órfãos das viúvas em suas necessidades, em Tiago 1:27. E Jesus tinha um sentimento especial de compaixão pelas viúvas, porque as viúvas, na verdade, na Bíblia, elas são a figura, junto com o órfão, do necessitado, porque uma viúva que perdia o marido, ela não tinha mais um meio de sustento, ela precisava ser ajudada. E houve um ministério, desde o início da igreja, para com os órfãos e viúvas. E Dorcas é um exemplo disso. Paulo, ele dá instruções em 1 Timóteo 5, acerca do cuidado com as viúvas, não é? Mas eu quero destacar isso, irmãs. A mulher pode ter um destaque na igreja, e um dos ministérios, não é o único, entenda o que eu quero dizer, não estou dizendo que é o único, mas um dos ministérios que são muito mais afeitos às mulheres, embora homens possam exercê-lo, é esse tipo de ministério de misericórdia. É interessante que Paulo descreve o ministério de viúvas que deveriam ser cuidadas, e entre as características e pré-requisitos estava o fato de que elas, quando tinham condições, também cuidavam dos santos. Eu quero que você abra lá, em 1 Timóteo capítulo 5, o que mostra claramente um ministério tipicamente feminino. Em 1 Timóteo 5, verso 9, Paulo diz: não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade. Aqui, viúvas que têm que ser ajudadas, porém ele vai descrever o ministério delas antes de serem viúvas. Que tenha sido esposa de um só marido. 1 Timóteo 5, agora verso 10. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos. Faz parte do ministério. Criado filhos. Exercitado hospitalidade, recebido as pessoas na sua casa. Lavado os pés aos santos, servido os santos.
socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Dorcas, ela vai ressuscitar, se tornou viúva, se encaixava nesse perfil. Mas aqui, enquanto vivia, ela cuidava das viúvas. E é muito interessante isso, porque isso demonstra como as mulheres tinham um destaque especial e um ministério especial na igreja. Mas essa mulher, ela veio a morrer por providência do Senhor. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Mas os discípulos sabiam que Pedro estava em Jope, ou estava em Lida. E Lida era perto de Jope, mais ou menos 48 quilômetros. A pé, andando entre 4 a 6 quilômetros por hora, de 10 a 12 horas dava para chegar lá. E eles enviado, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. E aqui você tem de novo uma semelhança com aquilo que aconteceu quando Lázaro morreu. Marta e Maria mandam chamar Jesus, e os mestre, Lázaro, aquele a quem amas, está doente. E o Senhor Jesus, na verdade, tardou de propósito. Não há nenhuma menção de que eles pediram que Pedro a ressuscitasse, mas nós podemos e até devemos pressupor isso, porque qual é a razão porque eles vão chamar Pedro? Apenas para consolar? Não, pelo que Pedro vai fazer, eles têm alguma expectativa. Mas eu quero trazer algumas observações nessa cena aqui também. Primeira observação. Embora houvesse discípulos na igreja de Jope, homens de Deus, nenhum deles é chamado para ressuscitar Dorcas. Eles chamam um apóstolo. Por quê? Porque se o dom de curas era comum, por que eles chamam Pedro? Porque certos milagres somente os apóstolos eram capazes de realizar pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque esse tipo de milagre, ele é uma credencial do apostolado. Paulo diz isso, e nós já lemos esse texto, mas eu quero ler de novo, porque tenho aqui um público diferente, em certo nível, em certo aspecto. Em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo está aqui se defendendo da acusação de falsos apóstolos que estavam tentando seduzir os crentes coríntios. E Paulo aqui diz: tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes. 2 Coríntios 12, 11. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, no original a esses pseudo-apóstolos, ainda que nada sou. É aqui principalmente o verso 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós. A palavra aqui no original é os sinais do apostolado foram apresentados no meio de vós. A mesma palavra para sinais e prodígios. Quais são? Com toda a persistência, por sinais e prodígios e poderes miraculosos. Então, se esse tipo de milagre era uma credencial do apóstolo, ninguém mais podia fazer, porque quem pudesse fazer era chamado apóstolo. Nós temos 2 honrosas exceções que só confirmam a regra. Estevão e Filipe, que vai ser aquele que vai ser usado para pregar o evangelho em Samaria pela primeira vez. Mas fora eles, você só tem os apóstolos. Isso é importante para nós, porque hoje muitos falam que sim, tem poder para curar do jeito que eles estão curando. Não, não tem. É só você olhar esses programas com os falsos apóstolos. É patético. É risível. A pessoa é meio paralítica, não consegue andar, e aí ele força, levanta, e a pessoa anda meio manquejando, anda de novo, corre, pula, e fica mandando fazer, e o próprio dos velhinhos pagando o mico na frente de todo mundo. Não é assim. Pedro deu uma ordem, Enéas se levantou, pegou a maca. Aqui é o que vai acontecer. Então, Pedro é que é chamado. Segunda observação. De novo, Pedro não organiza nenhum show da fé para propagar o milagre.
Na primeira eu falei que ele não anunciava de antemão. Aqui eu estou dizendo que ele não organiza nenhum show da fé. Pelo contrário, olha o que Pedro faz. Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegaram, conduzido para o cenáculo, verso 39. E todas as viúvas o cercaram, chorando. Veja como ela era querida, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizeram enquanto estava com elas. O que Pedro fez? Vamos fazer um grande culto nessa noite e a irmã Dorcas vai visitar, em nome de Jesus. Se eu for apóstolo de Deus, ela vai visitar. Chama todo mundo. Não. O que é que ele faz? Pedro atendeu. Pedro, tendo feito sair a todos, não ficou ninguém no quarto. Não tem que chamar atenção para ele. Ele se põe de joelhos. Ele ora. Não sabemos o conteúdo da sua oração. Ele volta para o corpo e fala uma vez: Tabita. Você lembra, irmão? Você lembra, irmã? Tabita, levanta-te. É Cristo que está falando por boca de Pedro de novo. Lembra? Lá em Marcos, Talitá, cumi. Talita, levanta-te, menina, levanta-te. Jesus falou. Agora ele fala, Tabita, levanta-te. Pode um morto obedecer? Sim, se quem der a ordem é o Cristo vencedor, é o Cristo exaltado. Ela abriu os olhos, ela olha para ele e ela se assenta. E o que ele faz? Vejam, olhem aqui, mostra a certidão de óbito. Não, nada disso. Pedro não chamou ninguém, exceto os crentes. Especialmente as viúvas, porque o alvo é consolá-las. Aquelas que eram assistidas por Dorcas. Ele apresentou viva, trazendo consolo. O milagre foi divulgado? Foi, mas naturalmente. Não por iniciativa ou por ordem de Pedro. Verso 42, isto se tornou conhecido, olha o termo impessoal que Lucas usa. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e de novo, qual é o efeito? Igual ao efeito do verso 35 do primeiro milagre. Muitos creram no Senhor, não em Pedro. No Senhor. Em ambos os milagres, meus irmãos, o resultado foi a conversão a Jesus. Ou seja, os milagres serviam à missão da igreja. Os milagres serviam para autenticar, confirmar a autoridade apostólica, a fim de que aquilo que era pregado pudesse ser recebido como verdade. Eles não eram um fim em si mesmos. Eles eram meios de credenciar os mensageiros autorizados de Cristo. Os milagres estão dizendo, Cristo está presente no mundo por meio da sua igreja. E por que Deus não faz hoje? Deus pode fazer milagres hoje. Não desse modo, uma pessoa dá ordem e acontece, não. Mas Deus pode fazer. Mas, meus irmãos, isso se tornou conhecido por toda Jope. Nós estamos conhecendo, nós não precisamos mais disso. Nós temos isso na Escritura. O que é mais importante para nós é que Cristo mostra para nós que Ele tem o poder da vida e da morte. Cristo atua com sua graça, e quando nós pregamos o Evangelho e a igreja avança, pessoas são convertidas, são salvas. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Nós louvamos o teu nome, ó Senhor, pela beleza de Cristo aqui manifestada, primeiro numa igreja que cresce e se edifica no temor do Senhor, que caminha, que prossegue crescendo no conforto do Espírito Santo, crescendo em número, e essa beleza também demonstrada no poder do Cristo ressurreto, ao curar um coxo e ressuscitar um morto por meio do seu apóstolo. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque esse Cristo está presente aqui. E sim, é o mesmo Cristo que pode fazer as mesmas coisas aqui.
Mas não nos deixa, ó Deus, olhar o milagre como um fim em si mesmo. Ajuda-nos a ver que o alvo é que o Senhor seja crido, e é por meio da pregação do Evangelho que as pessoas vão crer. Que isso nos incentive a pregar o Evangelho, mesmo aquele, Senhor, que está tão perdido na vida que a gente tem a impressão de que não vai se converter. Que possamos ver nesses milagres a graça irresistível do Senhor, e que Cristo continua atuando, e Ele pode converter vidas, ressuscitar aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, perdoar pecados, e possamos, ó Deus, proclamar esse Evangelho. E aqueles que estão aqui presentes, que ainda, Senhor, não entregaram sua vida a Cristo, que o Senhor lhes abra os olhos para verem que Cristo é o único que pode lhes dar salvação, que não há salvação em nenhum outro, porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E possam crer no Senhor Jesus. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome dEle. Amém. Tu és bem-vindo aqui.